Olá, jovens de todas as idades, boa noite. Começamos aí mais um bate-papo que enriquece. Hoje um assunto bacana, assunto que eu gosto também. É autoliderança para enriquecer. Nós vamos conversar com a Edila Thaís. Ela é uma grande especialista aí na parte de educação para executivos. Tem muito a compartilhar, muito conhecimento, muito. Ela é palestrante e como podemos dizer assim, o conhecimento que ela vai nos passar, com certeza vai nos deixar rico, né? Assim como nós participamos aí dos últimos dias nos bate-papos que enriquece, né? Nós tivemos essa temporada, já é o 5º episódio. Tivemos 2 lá no YouTube. Aí a plataforma do YouTube para transmissão ao vivo está muito complicada. Voltamos aqui para o Instagram. E nós já tivemos a conversa aqui semana passada com o Mauro Moraes, que é o CEO da Palestrantes do Brasil. Ontem nós conversamos com a... Deu um branco na cabeça aqui agora. Mas nós conversamos ontem também no Bate-Papo que Enriquece sobre o sentido, né? O sentido do desenvolvimento humano com a Val Rocha. Ela é uma mineira que foi transferir, ela decidiu em algum momento da vida mudar para outro lugar. Tá morando lá em Ilhéus. Tem um bate-papo muito bacana, vai estar aí nas publicações, podem dar uma olhada depois. Hoje nós vamos conversar com a Edila Thaís e semana que vem nós já temos um outro agendado já. Vai ser a diferença é que vai ser na terça-feira, às 16. A gente está só decidindo o horário se vai ser às 19 ou às 18, tá? Tô só aguardando aí, porque ele teve um detalhezinho aí na agenda dele, teve necessário umas mudanças, né? Então, semana que vem nós também, véspera de feriado, vai ser na terça, véspera de feriado. Então, nós decidimos que, para ser um pouco mais cedo, até o pessoal for viajar, pessoal que teve algum outro compromisso, né, e estiver esperando, né, melhorar o trânsito, vai ser o Cadu Damian, né? Ele também é outro fera. Ele trabalha com comunicação social, administração, gestão de negócios, mentor de startups, protagonismo criativo. Então tem bastante coisa chegando aí pra gente bater esse papo. Normalmente o WhatsApp usa alguns minutinhos aí para chamar as pessoas. Eu vou aproveitar, convidar mais algumas pessoas. E vocês que já estão chegando aí, já vi a Sinal 7 presente, a Rosa presente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda para mais um bate-papo que enriquece. Vamos fazer a chamada aí, com certeza tem mais gente chegando. Sejam muito bem-vindos. Hoje, autoliderança para enriquecer. Estamos só aguardando Opa, achei que era ela aqui, ainda não. Só mais alguns instantes. Ela disse que já está ok. Vamos só aguardar aqui mais um pouquinho. E como sempre, né, agradecer a presença de vocês. Aproveitar enquanto ela não entra aqui, vamos bater um papo, né? Eu trabalho com educação, reorganização e planejamento financeiro. Tenho utilizado o formato presencial ou online para famílias e para colaboradores, que nada mais, nada menos são as famílias que sustentam as empresas. Eu tendo através de cursos, workshops, através de palestras, workshops, cursos, atendimentos presenciais online. Também tem um atendimento personalizado, individual, mentorias. Então, conforme a necessidade do cliente, a gente direciona para a melhor forma, tá bom? Tenho parcerias com tecnologia de ponta. Atualmente eu tenho a parceria com a Vista, que é uma das maiores plataformas digitais aí para educação financeira, planejamento financeiro. Não uso mais planilha de Excel, algo mais
profunda, ele trabalha com ligação direta, né, com o seu banco. Então não precisa mais ficar olhando, abrir uma tela do banco, depois a gente consegue puxar direto lá do banco para o aplicativo. Você consegue acessar tanto o aplicativo no celular quanto o aplicativo no computador. Então tem bastante coisas com essa nova tecnologia. A Edila chegando, ela vai fazer o pedido aqui para entrar ao vivo. Seja muito bem-vinda, Edila. Deixa eu até abrir minha colinha aqui para não me perder. Bastante coisa. Vamos lá. Oi, Walter, tudo bom? Tudo bem, você? Como você está? Joia também. Bacana. Eu tô com o mesmo tilt de ontem. Eu estou vendo apenas eu. Eu não sei se você está vendo eu e as pessoas. E quem Estou estiver assistindo me te diga. vendo, estou me vendo, estou vendo as pessoas também. Mas é interessante que isso tenha acontecido em várias lives, sabe, Walter? E eu falei que eu já me acostumei muitas vezes a fazer a live sem ver os outros também. E é bacana que é diferente, né? Eu assisto aqui do lado do notebook, então eu consigo visualizar a tela do notebook, do celular, e o notebook do lado ali também vou acompanhando, né? Até para ver o chat, ver as comunicações, alguma coisa que chega de novidade, a gente já encaixa aqui também, né? Então, Uhum. bem-vinda, Edila. Vamos começar nosso bate-papo podcast. Normalmente eu começo agradeço a Deus. Sem Ele nós não conseguiríamos nada. Agradecer a família está sempre presente, ajudando e apoiando a gente. Agradecer todas as pessoas que nos acompanham, que enviam suas dúvidas, que enviam suas sugestões. E presente aqui também, ó, o Wagner, da Sinal 7 Adesivos. Agradecer quem está presente, né? A Eunice Vespsai. Eunice Eunice Vespsai. Alves. Eunice Alves, agora eu consegui enxergar aqui, ó. Eunice Alves, provavelmente psicóloga. Eunice Alves, É, psicóloga, nos acompanhando, e a Rosa também. Então, para começar, a nossa convidada super especial é a Edila Thaís. Ela é educadora executiva de líderes, ela é escritora, palestrante comportamental, coautora de vários livros, dentre eles Curtir o Coaching, Adoidado, Liderança Extraordinária, Elas S.A. e por aí vai. Isso é só um comecinho, com certeza vai falar mais um pouco pra gente. Então, seja muito bem-vinda, Edila. Faça a sua apresentação. Bem-vinda. bom, você começou agradecendo, né, a Deus, que é muito importante, e realmente é o motivador da vida da gente, é Ele que traz o propósito, agradecendo a família, e eu falo que a minha história está muito ligada à minha família, porque eu sou a mais nova, né, a minha vida, ela bateu muitas diferenças dentro da família, porque eu fui a primeira que nasceu na capital, sou a mais nova, e sou a mais baixinha também. E como mais baixinha era aquela que era sempre gozada, né? E até o dia que eu li que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Eu falei, poxa, agora eu sei por que que eu sou a menorzinha lá de casa. Fiquei toda feliz naquela expectativa de encontrar a família para contar isso para eles. E quando à noite a gente se encontrou e que eu contei, quando eu terminei minha história linda falando, né? Porque nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, a minha irmã terminou assim, e os piores venenos, com aquela voz cadavérica, gente, jogou um balde de água fria em mim, e eu fiquei realmente paralisada. Meu irmão perguntou, né, por que você tá parada? Eu falei, mas eu não sei agora se eu sou o melhor. Eu tinha certeza que eu era o melhor perfume, mas e agora? Eu vou ser o melhor perfume ou o pior veneno? E ele falou para mim assim, você escolhe. Você vai escolher em cada opção que você fizer da sua vida. E para aquela menina de 7 anos, talvez ele não soubesse
da importância que foi aquilo. Mas realmente foi algo que ele me ensinou a ser protagonista. E muitas vezes, em muitas escolhas que eu fiz na minha vida, eu lembrava, peraí, eu vou escolher. E é por isso que eu falo sobre autoliderança, é por isso que eu falo sobre liderança, e toda liderança começa em autoliderança. E é muito bacana, né? E para quem chegou agora, não entende nada aí do assunto, tá chegando por curiosidade, vem aquela primeira pergunta. O que é autoliderança, Égila? Bom, autoliderança é você realmente ter tanto como comportamento, quanto na sua mente, nas suas emoções, a ideia de que eu resolvo, ao invés de passar, né? Eu tenho uma expressão que é a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, e ao invés de eu passar essa culpa para o outro, ao invés de ver a culpa, trabalhar com a culpa, eu penso, né? O que eu vou fazer com isso? Então, autoliderança tem a ver com parar, olhar e escolher. E como é auto, é parar, olhar e escolher quem você quer ser, para onde você quer ir. Que não é algo novo, né, Égila? É uma coisa já há um certo tempo a gente ouve falar, mas tem muita gente ainda que desconhece, né? Ontem nós tivemos um bate-papo muito bacana e falamos, não diretamente esse assunto, mas acabou caindo nessa necessidade de autoliderança, né? Um bate-papo muito bacana, tá salvo aí no, no Instagram, quem quiser assistir depois pode participar. E você falou que é interessante, né? Você falou que é a mais baixinha da família e a mais nova. E aqui desse lado eu sou mais novo, mas sou mais alto da família. Então, nós temos pontos em comuns e pontos antagônicos. Pois é, parece que não, mas a vida faz dessas coisas, né? Você é escritora também, não é isso? Fala um pouquinho dos livros. Eu não falei todos, justamente para você falar mais um pouco. Fala um pouco dos livros. Bom, eu falo que são 6 livros, 5 deles eu sou coautora e o sexto eu sou coautora e sou coordenadora. Todos eles têm a ver um pouquinho com a minha história. O primeiro livro, né, é o Transformando Seus Valores em Resultados. Então, quer dizer, e aí é muito importante, para você transformar valor em resultado, você precisa de conhecer-se, saber quais são os seus valores para você ir para frente, né? O segundo, que é o Curtindo o Coach Adoidado, eu conto também de um fato onde, depois de 52 anos, numa carreira de gestão bem grande, muito bonita, graças a Deus, eu resolvi me aposentar e abrir meu próprio negócio. Então, você imagina, né? É quebrar paradigma. Mulher acima dos 50 resolveu que vai abrir a sua empresa. E se já era meio loucura, você falar o seguinte, poxa, você tá numa carreira, num bem, você pode continuar aqui e crescer mais ainda, você volta ali atrás. Então, realmente foi uma coisa muito gostosa. E é por causa dela, inclusive, que eu tô aqui hoje, né? Por causa de aceitar, de resolver aceitar esse desafio, de começar de novo, de trabalhar mais ainda com o desenvolvimento humano. Eu já trabalhava com ele, mas o aposentar-me e abrir minha empresa me deu a liberdade para fazer, né, o meu horário, me deu a flexibilidade para escolher as áreas que eu queria atuar, e hoje eu atuo tanto como psicanalista, como coordenadora de um curso de psicanálise, como professora universitária, como também como desenvolvedora de líderes e equipes de alta performance. Mas eu tenho. E aí vem aquela questão, né? Por que que isso é importante para você? Na verdade, o terceiro livro, ele vai falar exatamente, né, sobre algo que eu acredito que é essa liderança. Porque é uma pergunta que eu sempre faço, né? Você que é líder. E a gente tem que começar a pensar que você é líder lá na sua casa. Você é líder, como nós estamos falando hoje, da nossa vida, né? E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta, líder.
a sua vida, a sua liderança faz diferença para os outros? Porque se eu vivo e não consigo impactar o outro, poxa, o que que é? Eu estou assim, entrando dentro de uma bolinha, porque, aliás, mesma bola, né? Se você pensar lá na sinuca, quando você solta uma bola, se ela vai batendo, ela sai mudando o jogo ali de lugar. Então, tem muito a ver com isso. E aí o Elas, que foi pensando na empreendedora, mas também foi pensando na gente, ele fala exatamente o seguinte: qual o legado que você deixa no mundo? Que é uma continuação. Um líder extraordinário, uma liderança positiva, ele precisa de lembrar que ele está deixando um legado no mundo todo dia. E o quinto livro, que é o Mentes em Perigo, eu falo exatamente sobre o que é viver nesses dias onde a gente é tão cobrado. E aí eu falo sobre multitarefa, não. Produtividade, mas com qualidade de vida. Porque a gente confunde muito, né? Achar que o fato de eu poder fazer várias coisas, se eu faço tudo ao mesmo tempo, tá tudo bem para mim. Não, não tá tudo bem. Eu não faço tudo direito, porque eu tenho coisa que eu estou fazendo no automático, e isso faz mal para minha mente também. E o último, que né, o que eu sou coordenadora, o mais novo, saiu agora em agosto, e depois da manhã, na quinta-feira, ele vai ter um lançamento em São Paulo, lá na Livraria Drummond. Então, depois de amanhã, às 18 horas, a gente tem um novo lançamento desse livro, Neuroliderança, a arte ou a chave para ser o melhor líder. Eu falo que é uma arte você ser líder, e a neuroliderança, ela te traz essa questão de ser uma chave para ser o melhor líder. E exatamente por que a gente fala nisso? Porque a liderança, ela perpassa por todos os lugares da nossa vida. Então não tem como a gente pensar, né, em viver em comunidade, e hoje a gente fala de algo tão importante, que é uma inteligência colaborativa. Eu gosto de falar desse capital relacional, que isso nos mantém, inclusive, saudáveis, pode nos manter saudáveis, se a gente não pensar nessa liderança. Bacana, bacana. E depois você passa para mim o convite do evento, do lançamento aqui em São Paulo. Eu, infelizmente, eu não vou poder estar presente, eu tenho um outro compromisso já agendado, né? Eu participo do Conselho Participativo aqui, é um trabalho social, voluntário que eu faço, de fiscalização da Prefeitura de São Paulo. E eu tô pendurado nas faltas. Eu faltei por causa de curso, por causa de evento, e se eu faltar mais uma vez, vai dar ruim. Então, tá acabando. Não é bom. Então a gente tem que fazer participar, né? Tem que incentivar outras pessoas a participarem. Mas envie o convite que eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Com certeza vamos valorizar esse evento aí, que é importante para as pessoas, né? Quem conseguir participar vai ser mais rico, com certeza, né? Com certeza. E olha, nós vamos ter lá mais ou menos metade dos coautores, que praticamente 50% do livro é ou de São Paulo capital ou da região de São Paulo, e cada um vai poder falar um pouquinho sobre, né, qual que é a importância do seu capítulo da sua história. Bacana, isso enriquece muito, né? Semana passada eu estive aqui com o Mauro Moraes, também ele vai lançar uma nova edição do livro dele, e é bacana. Eu acho que já tenho umas 3 editoras me cobrando aí para eu fazer o livro. Nós estamos esperando. E encaixar, né? E voltando ao nosso tema, né, sobre liderança, quando se fala em liderança, né? Você comentou da autoliderança, comentou aí sobre a importância das conexões, né, que nós temos que ter. Eu mando em casa, mas será que eu mando em outros lugares? Ou será que realmente eu mando? Por que é importante ser líder de si, né? Pensando aí na autoliderança. Por que é importante ser líder de si? Por que é importante essa liderança? Walter, imagina
o que é uma liderança? Um líder significa o quê? Que ele é uma pessoa que tem um objetivo e que ele conquista pessoas, né, influencia as pessoas para que juntos eles alcancem o objetivo. Agora, imagina um líder que não se lidera, que não sabe aonde quer chegar, que não sabe quais são as seus maiores valores ou suas maiores habilidades. Como é que ele vai fazer para liderar o outro? E aí eu costumo brincar, né? Um líder que não sabe ser um líder dele mesmo, ele corre o risco de ser uma expressão que a gente tinha muito na escola, que era Maria vai com as outras. Ou seja, eu estou resolvido, mas se o outro falou, eu vou para ali. Então, a primeira coisa que eu preciso, né, é saber realmente o seguinte, onde eu quero chegar. E para saber onde eu quero chegar, eu preciso de me liderar. Porque senão eu não vou chegar ali. E é bacana. Você está falando, eu lembrei. Coloca, fui da Marinha, né? E lá pelos anos 95, a gente foi para o curso de formação. E lá, em 95, estava surgindo essa ideia de que o líder, né, até anteriormente, e lá no de 95, creio que um pouco antes, né, começou essa ideia de que não, nós podemos formar líderes, né? E uma frase que me marcou, e até hoje eu sempre lembro, e é um evento ou outro que eu preciso falar sobre liderança, né, a gente trabalha com escoteiros aqui também, é que quando o líder se senta, os liderados se deitam, né? A necessidade de exemplo do líder. Você poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. Porque o líder é aquele, né? Voltando naquela definição. Liderança tem 3 etapas: objetivo, pessoas e efetividade para você chegar lá. Como é que você vai conquistar e influenciar o outro? É através de 2 questões. É através, primeiro, de você saber aonde é preciso chegar para conversar com os outros. Mas você vai conquistar mais ainda pelo seu exemplo. Aquela ideia de que faça o que eu falo, mas não o que eu faço, isso hoje já não existe. Né? O tempo todo a gente está olhando e o que a gente espera? A gente espera uma integridade. E eu costumo falar que integridade, para mim, significa uma coisa muito simples. Aquilo que eu penso é aquilo que eu falo, que é aquilo que eu faço. E aí a gente precisa trazer isso para a autoliderança. Aquilo que eu penso, o que é que eu penso de mim, o que é que eu consigo trazer para as minhas falas. Porque isso vai formar o quê? O meu comportamento. E os meus comportamentos formam os meus atos. E as pessoas, as pessoas que estão à minha volta, elas vão confiar ou não em mim. Não porque eu seja uma pessoa expert, não porque eu tenho todo o poder, mas uma das coisas que elas vão confiar, inclusive, e principalmente, é nessa coerência. E o Brasil? O Brasil tem grandes líderes? Olha, eu acho que a gente já viveu uma fase de grandes líderes. A minha preocupação hoje é que em qualquer lugar que a gente esteja, né, pensando na área política, na área econômica, nos próprios profissionais, a gente tem pessoas que surgem, que querem o seu momento de fama, mas muitas vezes se deixam levar por outras questões e se perdem ali. Então, na verdade, essa questão, a primeira coisa que um líder precisa de ter é uma clareza muito grande. Quais são os meus valores? Eu preciso saber meu objetivo? Preciso, mas quais são os meus valores? Porque será que os fins justificam os meios em todos os lugares? E aí
eu faço até uma pergunta: tem algum lugar que os fins justificam os meios? Tem gente que defende isso. Mas eu acredito que quando você tem valores, quando você sabe dos valores, os fins não precisam justificar os meios. Você pode buscar o lugar certo. E aí entra, né? Se eu tenho valores, se eu tenho metas, eu preciso me autoconhecer para quê? Para eu saber os meus pontos fortes, porque isso eu vou utilizar. Eu não preciso ficar, não preciso ser bom em tudo, mas aquilo que eu sou bom, como é que eu vou utilizar para ajudar, inclusive, as outras pessoas? E aqueles que são meus pontos limitantes, no que eles me atrapalham? Porque se eles me atrapalham a crescer em algum sentido, eu preciso desenvolvê-los. Mas se eles não me atrapalham, eu costumo falar, por exemplo, aqui na minha casa, todos os meus irmãos são muito bons com arte. Borda, pinta, faz. E de verdade, tá? Bordar, pintar mesmo, telas. Tem um outro que é super bom no esporte, eu não sou bom em nada disso. Mas e assim, eu me lembro que eu devia ter uns 16 para 17 anos, quando eu fui para casa da minha tia passar as férias, e a minha tia, muito boa nesse negócio, começou a me ensinar, e eu era tão ruim que um dia meu primo virou e falou assim: vem cá, deixa eu te levar para a sorveteria, que nós vamos aproveitar muito mais. Então, assim, eu descobri, entendi que eu não vou dar muito para isso, não. Mas, em compensação, eu sou muito boa em outras coisas. Então, o que eu faço? Poxa vida, por exemplo, eu tenho de dar um presente, se eu quero dar alguma coisa, né, um quadro bonito, eu compro um quadro da minha irmã. Eu não vou ser eu que vou pintar, eu vou comprar da minha irmã, eu vou dar um presente de algo para casa, muito bem feito, eu compro um bordado da minha outra irmã, que é maravilhoso, sabe? Então eu não preciso, eu posso usar, e isso não me limita. Só ajuda com que eu, inclusive, e eu sempre falo para os meus irmãos, eu falo, gente, eu estou sempre falando de vocês, sempre falando de vocês, porque vocês são muito bons em várias outras coisas, mas essa é a minha área. E aí tem um lado contrário, por exemplo, precisou de alguma coisa no computador, precisou de alguma coisa nas redes sociais, precisou fazer uma compra na internet, para minha irmã mais velha, quem faz sou eu. Então, quer dizer, olha quanta coisa, né, que a gente vai nessa troca. Então, existem pontos fracos meus que não me atrapalham. Então, ele vai continuar lá embaixo. Mas existem pontos que eu posso melhorar? Posso. E é isso que é importante. E aí, nessa questão aí, quando eu tenho essa clareza, né, dos meus valores, dos pontos fortes e dos fracos, dos meus sonhos, aí eu posso responder, inclusive para o outro. Por que eu faço o que eu faço? A grande questão que eu vejo, né, e vou voltar agora lá para a sua pergunta lá atrás, a grande questão que eu vejo dentro do Brasil, onde a gente falta líder em todas as áreas, por quê? Porque a gente sabe muitas vezes o que a gente faz, nem sempre a gente sabe bem não, mas a gente sabe o que a gente faz, fala do processo, mas a gente não pensa por que a gente está fazendo. Porque quando você pensa o porquê que você está fazendo aquilo, muda tudo. Muda porque eu começo a pensar que uma ação que eu faço, ela mais do que uma ação, ela toca o outro. E tocar o outro significa tocar o mundo. Eu não sei aonde isso pode chegar. Então a gente precisa de pessoas assim, que queiram fazer diferença. E aí a gente entra. A gente não tem grandes líderes no Brasil, porque faltam pessoas que queiram fazer diferença. Não aparecer, mas fazer diferença para que a gente possa crescer como um todo. E é bacana que você falou que eu tô assim. Que a gente pensa assim, Brasil, né? A gente pensa no sei lá, presidente do Senado, presidente do país.
Mas tem as áreas, as micro-áreas que formam esse Brasil, né? Como você falou, realmente também faltam líderes nessas pequenas áreas, né? Outras áreas, não vou dizer por tamanho, mas na área econômica, na área de saúde. E justamente isso que você falou, ele quer os 5 minutinhos, ele quer a atenção, mas, né, como aquela frase antiga, eu não vou saber quem que falou, mas que várias, eu já vi essa frase com vários, dizendo que são vários autores, né? Que o exemplo, o melhor exemplo é fazer, né? Deu um branco na frase. O melhor O fazer, ensino é o exemplo. o exemplo arrasta, né? E É. falta, realmente volta naquela questão que você comentou do Maria vai com as outras, né? E é complicado isso, né? E como que muda isso só no longo prazo, né? Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu vou voltar para aquela frase que eu falei lá atrás. Lembra daquela frase, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser? Grande Pois é, a gente vive... Como é que é? Homer Simpson, frase do Homer É, Simpson. pois é, o que que acontece? A gente vive colocando sempre isso, falando assim, ah, porque fulano não faz isso, ah, porque os políticos não fazem isso, ah, porque o fulano, né, Agora, o que que eu estou fazendo na minha limitação? O, o campo que eu estou. Porque aí começa o seguinte, é uma coisa interessante, porque liderança é uma escolha. Não é um cargo. Eu não preciso ser o presidente, um político, ou chefe lá da empresa. Liderança, ela vai acontecer em qualquer lugar, quando você assume que você vai fazer a diferença. E quando você começa, né, a ter esses valores, essa, inclusive se conhece e começa a desenvolver a sua autoconfiança e fala assim, eu quero fazer diferença, eu quero fazer um legado, você vai influenciando os outros. E no Liderança, na verdade, é um estilo de vida. E isso é bacana. muito interessante, sabe? Eu não vou ser, por exemplo, aquele líder. Eu não vou chegar lá e falar assim, ah, eu sou um líder humano, se eu não for humano no dia a dia. E aí a gente entra de novo, né, na gente pensar, infelizmente, nas incoerências que a gente vive, tantos de nós falando assim, né? Ah, porque eu sou a favor do movimento tal, da minoria tal, do respeito tal. Mas quando eu passo pelo zelador lá do prédio, como é que eu trato essa pessoa? Quando eu falo com a pessoa que trabalha, né, no meu serviço, eu viro para a pessoa e falo assim, ah, a tia do cafezinho. Peraí, a tia do cafezinho tem nome. Eu sei o nome dessa pessoa. Então, olha a incoerência nessa questão aí. Porque eu falo que eu sou a favor de uma cultura humanizada, que eu sou a favor do respeito, mas eu não faço a minha parte. Então, isso aí, essa liderança, essa mudança de atitude minha, sou eu que escolho. Bacana, bacana. Eu não tinha essa perspectiva de que eu achava que, né, eu quero ser líder, eu tinha essa consciência que você pode se formar, buscar conhecimento para liderança, mas eu não tinha talvez essa perspectiva de que eu tenho que decidir, né, uma decisão minha, né? E é Uhum. interessante, porque muitas pessoas provavelmente, assim como eu, ficavam naquela expectativa de que em algum momento eu vou ser líder, então me formar para aquele momento. Ou, o que acontece muito também nas empresas a partir de agora você é o novo líder de setor. Se vira. É, Então, né, acontece muito, que a gente percebe aqui, que é aquele caso principalmente de vendedor, né? O cara é um excelente vendedor, aí o superior dele acha que se ele é um bom vendedor, ele vai ser um excelente gerente. E aí acaba caindo rendimento porque ele é um excelente vendedor, mas não tem o treinamento, né, de gestão, de liderança. Ele tem
Ele consegue as técnicas dele para venda, mas não consegue gerir uma equipe, por exemplo. E aí eu vou te falar de um outro lugar que a gente pode ficar. Aquele lugar que a gente fica assim, ah, que vontade de ser um líder, alguém podia me descobrir, podia fazer, mas eu não faço nada, eu não faço nada para melhorar, eu não sou proativo no meu trabalho, aquilo que eu faço. Quando você fala, por exemplo, olha, eu trabalho com escoteiros, né? Eu faço parte da equipe da comissão aí de São Paulo de saúde, né, que você falou. Ou seja, Conselho participativo. conselho participativo. Ou seja, eu estou fazendo algo. Ah, não, Walter, você vai gastar seu tempo, você vai ganhar o quê com isso? Eu Olha uso o quanto muito. experiência. Já ouviu? Não, eu tenho certeza que você já ouviu, porque eu já ouvi isso também. Ou seja, você faz. A gente faz, as pessoas fazem o mínimo, acham que, eu estou fazendo o que é preciso, às vezes não é nem o que é pedido, é o que é possível. Peraí, é possível para quem? Se você recebeu uma responsabilidade e você aceitou essa responsabilidade, você tem de ir atrás, nem que seja para falar, ô Walter, você me deu essa responsabilidade, mas está faltando esse documento aqui. E aí depois, né, eu vou colocando, vou deixando. E eu quero ser descoberto, mas eu não faço nada, eu não sou uma pessoa protagonista de assumir as minhas ações e mais ainda, proativa. Peraí, existe alguma coisa que eu posso propor diferente? Então, eu costumo falar muitas vezes, né, que às vezes a gente chega no trabalho e realmente o líder é uma pessoa que ele faz muita diferença dentro do trabalho em função de como ele comanda. Mas tem gente que vai passar ali o resto da vida insatisfeito e não faz nada para sair dali. Então, tem uma coisa dos dois lados, né? Uma vez eu li, né, que a gente às vezes fala assim, tudo é culpa do chefe, né? Tudo é culpa do chefe. Agora, o quanto, na verdade, você está deixando de fazer o mínimo necessário e até assim, olhando, e aí entra uma outra parte, né? Autoliderança significa o chefe não é responsável pelo meu crescimento, a empresa não é responsável pelo meu crescimento. Quem olha, quem é o responsável pela minha carreira e pelo meu crescimento sou eu. Eles podem contribuir? Pode. Uma empresa inteligente, ela investe no colaborador. Um líder sensato e inteligente, ele faz o quê? Ele busca pessoas, olhar as pessoas e falar assim, poxa, esse cara aqui tem potencial. Essa menina aqui, ó, pode fazer diferença nisso. Agora, eu não posso esperar que alguém me descubra. Eu tenho que ser o protagonista da minha história. Muito perfeito, perfeito, Edila. E para quem chegou depois, né, o Instagram deu alguns tilts aí, e no meu celular não estou conseguindo visualizar a Edila. Então eu estou com o notebook do lado, por isso que o meu olho de vez em quando dá uma mexida aqui pro lado, que eu estou enxergando ela no cantinho, tá, pessoal? Não é nada, não é nenhum tilt. Não é tilt nervoso, não. E aí o Alexandre Batsi comentou, né? Bem isso. A área comercial é assim. Não são trabalhadas as competências de um vendedor para o cargo de gestor. Entendeu? Raras as empresas que fazem um programa trainee para o cargo de líder/gestor. Bem que a gente comentou, né? Alexandre, infelizmente não é só a área comercial. E é algo que as empresas estão precisando de aprender, né? Na verdade, e eu acho que envolve várias mudanças. Sabe por quê, Alexandre? A gente pensava, inclusive, assim, eu só vou precisar do líder quando o Walter for aposentar. Hoje, eu já falo diferente para os líderes. Olha aqui, se você quer ir para outra liderança, a empresa só vai te promover se você formar líderes dentro da sua equipe. Se você for aquele que vê isso. Então, quer dizer, é algo que
a empresa está começando a verificar que é importante, que aí tem um pouquinho a ver com aquilo que o Walter falou lá atrás. Antigamente pensava que o líder nascia pronto. E hoje a gente sabe que algumas características que ele traz podem ajudar a sua liderança, mas que há competências que a gente desenvolve. Então, a gente hoje, empresas e líderes que já estão com a visão mais ampliada, elas já começam a desenvolver isso. Tá? Só aproveitar e comentar algo aqui, Val. Hoje eu postei, né? Gente, a minha página aqui no Instagram é Edila Thaís. E eu tô falando isso porque hoje eu postei um videozinho de 5 minutos, que eu tenho uma mentoria que ela chama Você S.A. E ela é para empreendedores, para líderes, para profissionais liberais. E foi uma das dores que uma das empreendedoras chegou para mim. E ela falou, obrigada, Val, isso mesmo. Ela falou assim, Edila, olha, tá chegando o final de ano, as vendas aumentam muito lá na minha equipe, lá na minha empresa, e aí a minha equipe precisa de estar mais robusta. Isso significa que eu vou ter de fazer algumas contratações. Aí depois que ela fez essa constatação, ela virou para mim e falou assim, Edila, eu detesto fazer novas contratações, porque eu nunca sei o que eu vou fazer. Claro que a gente tem, né, empresas que já utilizam mecanismo, DISC, etc. Tem empresas especializadas nisso. Mas se você ainda não utiliza, você precisa de ter, no mínimo, um processo. E lá, por exemplo, lá no vídeo eu explico mais, mas uma das coisas que é importante é o seguinte, quando você vai fazer, por exemplo, contratação, primeira coisa que você precisa de pensar não é na pessoa, é no cargo. Claro. Qual que é o cargo? O que essa pessoa vai ter de fazer, né? O que ela vai executar? Por quê? Porque a partir daí, eu começo a pensar o quê? Para ela fazer isso, essa pessoa precisa de ter quais habilidades? E aí eu chego nisso, né, que o Alexandre está falando, que a gente aprende a olhar para as competências. E Walter, Alexandre, que comentou aí, eu tenho certeza que quem já passou por empresas, vocês já viram isso. Quando alguém sai, ou é demitido, ou pede demissão, que você começa um processo de contratação, o que a gente quer? Não tem que ser logo rápido e ainda fala assim, como é que é? Ah, fulano era assim, assim, assim. Não, eu não estou falando do fulano que sai. Eu estou falando do cargo. E quando eu penso nisso, eu começo a pensar de uma outra forma. E aí eu começo a trazer de novo, olha, começo a trazer uma autoliderança para mim, que estou naquela posição de olhar diferente para contratar uma pessoa para que esteja bem na minha equipe. E aí eu evito de fazer o que o Walter falou, que é muito, muito comum, que é você simplesmente pegar alguém que vai muito bem e colocar num cargo de liderança sem saber se ele tem as competências e sem treiná-lo para isso. Porque mesmo que ele tenha algumas competências, ele vai para outro nível. O outro nível exija que ele faça mais. Muito bem, eu estou lembrando aqui, né? Eu lembro de que atualmente eu estou, né, como diretor de empreendedorismo da ISU, que é uma associação empresarial aqui da região do sul de São Paulo. Tem mais de 300 empresas de vários portos, né? E um item que nós percebemos é a necessidade de profissionalização das empresas, né? Muitas vezes você começa uma empresa pequenininha e aí vai aos trancos e barrancos, que nós estamos no Brasil. E aí chega um momento que precisa dessa profissionalização que você está comentando, né? São processos, a contratação, a preparação das novas lideranças, né? A cultura da empresa. E muitas empresas aí estão precisando disso, né? Por isso, se você está assistindo esse vídeo e precisa de uma educadora executiva, chama a Edila Thaís, não é Aqui, isso, né? Edila? Exatamente. O Walter, e você usou um termo que eu amo, que é profissionalização das empresas.
E aí é interessante a gente, inclusive, entender a história, né, o contexto histórico do Brasil. A maioria das empresas, elas fecham de 2 a 5 anos. Por Sim. quê? Porque a pessoa que começa, ela faz tudo. E quando ela começa a ampliar o negócio dela, ela quer alguém que vá, ao invés de ele é responsável por isso. Não, ele também vai fazer tudo. E ele não está ali para fazer tudo, nem você. E quando a empresa começa a crescer, uma das grandes questões, né, do líder é que ele não quer sair daquele negócio de executar. Ele quer estar lá. A gente muitas vezes fala que está lá com o pé no chão da fábrica, né? Ele quer executar o tempo todo. Mas quando o que ele precisa é o quê? Eu preciso acompanhar, eu preciso ensinar, eu preciso pensar em novas soluções, eu preciso ver os processos, eu preciso aprender a fazer gestão de pessoas e de processos. Porque liderança envolve essas duas palavras. Isso eu costumo falar demais. Todo líder tem de ter dois braços. Um é a afetividade e o outro é a efetividade. Parece muito, né? Mas tem tudo. Ou seja, a afetividade é aquele que tem o olhar nas relações, o olhar nas pessoas, se elas estão sendo bem treinadas, se eu estou dando feedback, se elas estão tendo um ambiente de segurança, onde elas podem perguntar, onde elas podem crescer e onde elas podem propor também. Mas existe o outro braço que eu não posso perder, que é o da efetividade. Ou seja, eu continuo tendo objetivos. E esses objetivos precisam ser alcançados. Antigamente, a gente tinha uma liderança que eu costumo brincar, né, que era igual um tratorzinho. Por quê? Nós vamos alcançar os objetivos de qualquer jeito. Não interessa por quem que eu passo por cima, como é que fica destruído os canteiros lá, eu tenho de alcançar o objetivo. E a gente acabou com essa ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas em compensação, existe um outro lado. Eu não posso ser afetivo, olhar essa afetividade, olhar para as pessoas, significa uma relação de cooperatividade. Ou seja, eu vou te proporcionar momentos de aprendizagem, eu vou te proporcionar local bom, quando a gente fala local bom, é inclusive de saúde mental mesmo, mas é uma questão para que a gente possa o quê? Crescer junto. Inteligência colaborativa. Há umas 2 semanas atrás, eu estava trabalhando com uma mentorada e ela virou e falou, né, Edson, nós estamos passando por aquela auditoria na empresa e eu acompanho 50 sessões lá. São 50 unidades. Na verdade, são 51, aquela boa ideia, sabe? E ela falou, Edila, porque são 51 unidades. 46 estavam todas ok. 5 não completaram o checklist do que a gente precisava. Por causa delas, a gente foi penalizado na auditoria. Ou seja, inteligência colaborativa é isso. Eu preciso que todo mundo faça. Então, se você está lá e não conseguiu, você tem de virar para mim e falar, Edila, aconteceu tal coisa assim, assim, nós não conseguimos por causa disso. Como é que você pode me ajudar? Esse é o meu papel enquanto líder, te apoiar. Mas eu não posso simplesmente, você não pode esperar no dia 31 para virar para mim e falar assim, Edila, não conseguimos bater a meta, não conseguimos fazer o que a gente tinha de fazer, porque lá no dia 20 estourou alguma coisa e a gente não conseguiu arrumar até hoje. Você fez eu lembrar de um caso também, e aí entra, não é o caso do liderado, né, mas do líder. É mais ou menos isso. Tem um processo avaliativo
na empresa, cada 6 meses a pessoa é avaliada, mas durante os 5 meses, o líder não chega para o liderar e fala assim, ó, você está indo bem aqui, você precisa melhorar aqui. Ele simplesmente chega no sexto mês, entrega a folha avaliativa e assina aí. E isso é péssimo para a empresa, né? Porque às vezes quem está lá em cima acha que está correndo tudo bem, porque a informação chega lá em cima está maravilhosa, mas aqui embaixo está perdido. Porque quem está embaixo, que gostaria de melhorar, não recebe o feedback da liderança para poder falar, ó, precisa melhorar isso, você está indo bem aquilo, simplesmente acontece, né? Ah, Exato. estou sendo avaliado, estou sendo parte do processo, mas na prática é um processo bem falho, justamente pela falta de profissionalização, não é isso? Uhum. Exato, muito bem. E Walter, você deu um exemplo tão legal que isso a gente pode trazer para a autoliderança. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu quero, qual que é o meu objetivo? Ah, o meu objetivo é emagrecer 20 quilos. Ok, 20 quilos. Mas em quantos meses, né? Ah, em 6 meses. Então vamos começar dali, 6 meses. Pois é, mas eu vou esperar lá no quinto. Sabe aquele negócio que a gente fala assim? Projeto de verão. Vou para academia, vou trazer isso mais até para os nossos dias, né? Estamos começando novembro. Projeto de verão. Vou viajar em janeiro, quero ter o meu corpo muito melhor, muito melhorado. Então, eu quero, nesses próximos 2 meses, emagrecer 6 quilos. Ok. Você vai esperar o quê? Como é que vai ser isso? Então, como é que a gente, desses 2 meses, você tem quantas semanas por aí? Sim. Você tem quantas? Como é que você vai dividir essa sua meta de 6, de 10 ou de 20 nessas semanas? E como é que você vai acompanhar? Isso é tão importante porque a gente esquece de fazer esse planejamento, a gente esquece de dar esse feedback para a gente também, de não acompanhar, e aí quando você chega lá na liderança, você faz o quê? Você faz o mesmo. Muito. E é muito comum, infelizmente, né? Infelizmente ainda é muito comum no mundo corporativo, né, Égila? Uhum. Nossa, demais. E na vida da gente é assim, porque a gente não vê a vida da gente por etapas. Eu descobri uma coisa essa semana que eu nunca fiquei sabendo, mas eu achei maravilhoso. E assim, eu falei, gente, eu tenho essa mania, tá? Quando eu gosto das coisas, eu falo assim, vou compartilhar aonde puder. Eu descobri que as cartas do baralho, elas são feitas, pensadas, nas pessoas e nos ciclos. Tá? Então, tem várias questões, mas tem duas me chamaram a atenção. Primeiro, o fato da gente ter naipes diferentes, elas significam as estações diferentes. E todo naipe tem 13 cartas. São exatamente as 13 semanas de cada estação. Quando você vai acompanhando isso, primeiro, a gente percebe que a vida da gente é um ciclo. Você vai passar por esse, depois por esse, depois por esse. Mas se você não acompanhar o crescimento nesse ciclo, você não vai poder utilizar o que foi bom no ciclo seguinte. E por aí sucessivamente. Então, quando a gente traz isso, por exemplo, para a vida da gente, para a liderança, o que a gente, para essa autoliderança, né? Então, inclusive, para essa autoliderança para enriquecer, o que é que eu observo nos meus ciclos? Começa pensando no ano, né? Nós estamos agora em novembro. Com certeza, você já está aí pensando que a gente já está terminando. E aí você chega assim e começa a pensar, o que eu fiz esse ano? O que eu já alcancei? E às vezes você costuma, né, até a falar assim, já vou começar o 2024. Não, o que eu ainda tenho? Quantas semanas eu ainda tenho em 2023 para eu fazer algumas ações? E que ações eu posso fazer? Né? A outra questão é o seguinte, com aquilo que eu fiz, o que eu posso aprender? Como é que eu posso pensar para o ano que vem?
trazendo isso para o enriquecimento financeiro, você sabe qual que é um dos maiores erros que a gente comete? Por que a gente por que a gente se endivida ou por que a gente não vê o dinheiro crescer? Porque a gente não faz esse pequeno controle. Quanto eu ganho, o quanto eu gasto? Quais são as coisas... Gente, eu não sou educadora financeira, mas todo o empreendedor, todo mentorado que passa comigo, seja ele empreendedor ou seja ele um líder, ele ouve isso, sabe? Você tem consciência, porque o que a gente faz? A gente começa a fugir dessa visibilidade. A falta de consciência é como se, eu não sei, então não sei como é que tá. Não, peraí. Quanto mais, o fato de você não ter consciência não quer dizer que a coisa tá boa, não. Às vezes quer dizer que a coisa tá péssima. E a coisa só vai sair do péssimo pro ruim, para depois chegar no mais ou menos, chegar no normal, no bom, quando você começar a dar visibilidade para isso, visibilidade para você. Peraí, eu estou gastando com o quê? Porque as pessoas acham o seguinte, né? Toda vez que fala em financeiro, significa que eu vou ter de cortar alguma coisa. Não, muitas vezes eu descobri o seguinte, eu estou gastando com um tanto de coisa que não é preciso. Sim. Eu vejo muito isso. Né? Eu costumo falar, por exemplo, a gente sai e vai para uma feira ou vai no shopping. Aí você chega e fala assim, nossa, isso aqui, olha como é que tá barato, isso aqui é super útil, lá para minha casa, que não sei o quê, vai ser algo fantástico, esse tipo de colherzinha lá, olha como é que tá barato. Eu compro a colher e nunca uso a colher, gente. Ou seja, por mais barato que ela tenha saído, ficou caro. Não é para você. Você não precisa. Essa é a diferença. Então, isso serve para tudo que a gente precisa de pensar. Envolve também, lembra que a gente começou falando de autoliderança, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com valores, tinha a ver com conhecimento dos meus objetivos, da onde eu quero chegar e dos recursos que eu possuo. No caso que eu falei, pontos fortes e pontos fracos. Mas esses meus objetivos aí, muitas vezes eu vou precisar de falar assim, não, por mais barata, 1 centavo que a colher gaste, ela está me tirando do meu foco. Sim. Foco é algo importantíssimo também, né, Edla? E foco, ô Walter, é algo que as pessoas, outra coisa que as pessoas confundem. Porque a gente acha que foco é você saber o que você quer obter. Foco significa saber dizer não para aquilo que eu não quero. Eu posso até querer, mas ele não está no meu objetivo principal. Então, naquele momento, eu preciso colocar. Foco envolve muito, né? É uma definição do que eu quero, mas mais do que isso. Aí entra muito essa autoliderança. Eu posso, às vezes, saber o meu foco, mas eu não tenho a autoliderança de falar não para aquilo que na hora vai me tirar do foco. Bacana, bacana. Eu fico aqui pensando. Se encerrasse a meia hora esse bate-papo aqui, eu já sairia mais rico. E agora, aqui com quase 1 hora, tenho certeza que nesse bate-papo, nós dois e quem estiver assistindo, quem for assistir, vai sair mais rico, sim. Eu gosto muito desse bate-papo. Eu achei super interessante, porque a gente viu, a gente passou desde a gente até no trabalho, lá na liderança, falando de empresa, falando do empreendedor, do líder lá, do colaborador lá, da atitude dele, e a gente viu que o tempo todo isso está ligado a você. Por quê? É uma coisa muito interessante que a gente precisa entender, gente. Eu gosto muito de números, né? Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem mania de querer ter controle. Agora, de tudo que a gente quer ter controle, 10% você nunca vai controlar.
que são justamente as questões externas, né? Vamos pensar na gente há 2 semanas atrás, né, Walter? Há 2 semanas atrás a gente tentou fazer uma live, e a Sim, gente começou, foi, voltou, e nós não conseguimos, por fatores externos. Bom, sim. onde estão os outros 90? Os outros 90, gente, são fatores internos, são aquilo que eu controlo. Nós terminamos a live e o Walter falou o seguinte: Égila, olha a sua agenda. E se cada um tivesse deixado, a gente ia esquecer disso. Mas o quê? Nós dois continuamos, vamos trocar ideia e tal. Conseguimos uma data. E a gente está aqui. Agora, olha que interessante. A gente só está aqui por causa dos 90% que a gente controlou. Nós não estamos aqui por causa dos 10%. Nós não deixamos que os 10% nos atrapalhassem. Então, 90% é a gente que escolhe. E aí você escolhe como é que você vai agir no seu dia a dia. Autocontrole. Começa pelas emoções, passa pela mente e vai chegar na sua atitude. Muito bacana. E bastante gente foi passando aqui, tem alguns que estão aí, ó. Periférica Designer, o Vladimir, grande amigão também no movimento escoteiro. Quem precisar de fazer um designer, fala com ele. Os Edivaldo Souza Brito, boa noite a todos. Aqui é Ted My House, grande amigão Edivaldo. Quem mais? Fátima Braga, Jefferson Henrique, sejam muito bem-vindos. Quem não estiver seguindo, nos siga, tanto eu quanto a Edila. Alessandra Dinha, bem-vinda. Marcilene FVO, bem-vinda também. Malex Andreli, Drica Dril, Jéssica Quintela, bastante gente. Alexandre Batsi, Crossing Carreira. A Crossing Carreira é grande parceira aqui, a Patrícia. Ela é grande parceira que trabalha com parte de carreiras, muito bacana mesmo. Marta, psicóloga oficial, seja muito bem-vinda, Marta. E para a reta final, nossa Edila já está quase 1 hora. Semana que vem, nós teremos um bate-papo aqui também com o Cadu, deixa eu ver certinho, Cadu Damian. Ele é, entre outras coisas, bacharel em comunicação social e administração, pós-marketing e negócios, MBA em inovação e mestrado, professor há 18 anos, atua desde 2010 como professor e agente de inovação no Centro Paula Souza. Também é mentor de startups e palestrante na área de protagonismo criativo e educação empreendedora. Inclusive, ele começou agora uma mentoria muito bacana nessa parte de educação empreendedora. Muito bacana. E nós teremos o nosso bate-papo na próxima terça-feira, véspera de feriado. E já estão todos convidados. Nos sigam para saber as novidades. A Edja está lançando um livro aqui em São Paulo, essa quinta-feira. Ela vai comentar. E aí, Edja, já comenta, já faz um arremate aí, convida para os seus próximos eventos e deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. E de pronto, já deixa aqui o meu muito obrigado. Foi um bate-papo assim fantástico, gostei. Estou saindo mais rico daqui. Muito obrigado por tudo. Eu também amei, espero que você possa me colocar como collab, que eu acho que vai ser assim, sensacional, foi muito rico. E, gente, quinta-feira, dia 9, às 18 horas, na Livraria Drummond da Avenida Paulista, tá? Ali no Conjunto Nacional, nós vamos ter o lançamento do livro Neuroliderança, a chave para ser o melhor líder. Mas aqui a gente falou muito de liderança, falou muito dessa questão, né, da neuroliderança, falou do autoliderança, e eu gostaria especificamente de falar com você que é líder, com você que é empreendedor, e que ouviu isso tudo aqui e falou assim, gente, eu posso melhorar, tá? A minha mentoria, ela chama Você SA. Exatamente para lembrar que você é sociedade anônima. Você não precisa depender do outro, não, sabe? Então,
Quer mais? Primeiro, quer saber um pouquinho mais, conhecer mais? Walter já falou aí, eu espero. Me siga lá. Todo, né? Hoje eu já falei que hoje eu postei um vídeo colocando sobre um processo de contratação e eu estou sempre falando sobre liderança, sobre como crescer, né? Nisso aí. Mas eu quero te convidar para você me conhecer mais, se você achar, né? Quero profissionalizar o meu negócio. Eu amei a palavra do Walter, porque é a palavra que eu uso, que é justamente, vem conversar comigo, a gente vai te entender o momento que você está para a gente poder te ajudar, tá ok? Agora, minha palavra final, ela vem de uma palavra da Jane Goodall, que ela é uma ambientalista, e ela fala o seguinte: você não passa um único dia sem impactar o mundo. A sua atitude faz a diferença. E você escolhe a diferença que você quer fazer. Se você ouvir essa live todinha, você vai ver que eu comecei falando que eu aprendi que cada ato meu, eu ia fazer uma escolha de que impacto, se eu seria o melhor perfume ou o pior veneno. E eu gosto muito da Joana Godal quando ela fala isso, exatamente porque ela nos traz a consciência. Eu escolho que impacto que eu posso trazer ao mundo. Walter, muito obrigado. Eu amei a conversa com você. E muito obrigado por você que está nos assistindo e que vai nos assistir depois também. Muito obrigado. Até a próxima. O próximo bate-papo que enriquece. Vamos ser mais ricos desse bate-papo. Até a próxima. Novamente, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.